Oi, eu sei que faz um tempo que eu não faço vídeo, mas esse aqui é um formato diferente que eu quero experimentar no canal. Basicamente, queria agradecer a todos os nossos membros e vamos efetivamente pro vídeo. Tanto na minha prática diária de bruxaria, quanto no meu dia a dia de forma geral, a coisa que eu mais lido são transformações e mudanças de ciclo, de certa forma. E recentemente eu tava jogando alguns jogos e assistindo alguns filmes que me fizeram querer falar mais sobre isso. De novo, agradecer a todos os membros. Sem os membros seria muito mais difícil manter esse canal, afinal de contas a ajuda não é só no engajamento, mas também, né, uma demonstração mais afetiva. Bom, quando a gente pensa no jogo Hades, cada vez que Zagreus morre, ele é forçado a recomeçar, de certa forma, mas cada morte carrega junto com ela, consigo, uma possibilidade, um novo aprendizado e basicamente a chance de mudar as relações com as pessoas que estão em volta. O caminho de Zagreus, de certa forma, é marcado pela busca por Perséfone, não só por isso, mas também pelo entendimento profundo de que cada vez que ele falha, ele pode aumentar a conexão dele com outras pessoas, interesses românticos, amigos, resolver problemas familiares de alguma forma. Essas são as coisas mais complexas, mas a gente pode pensar em coisas mais simples, como fazer carinho no Cerberus a cada vez que tu morre, sabe? Basicamente mudar todo o diálogo quando você morre e volta e distribuiu alguns presentes, né? Alguns ícores, né? Uns liquidinhos lá. Claro que no contexto mitológico, o Zagreus vai estar relacionado aos mistérios órficos. A morte e o renascimento de Zagreus, quando a gente pensa nisso, é basicamente uma lembrança da transformação constante do ciclo da vida, que apesar de doloroso, vai carregar uma chance de crescimento e recomeço. Essa jornada é cíclica de morte e renascimento, ela é nitidamente quitônica, conectada, né, às entidades do submundo e aos mistérios da Terra. Mitos órficos, mistérios órficos. Trabalhos quitônicos, via de regra, vão envolver prática de culto aos mortos e aos ancestrais, uma comunicação espiritual através de transe, meditação, oráculo, enfim. Ou então uma reverência até as forças invisíveis que afetam a nossa existência. E pensando no mito de Zagreus, eu cheguei em um lugar muito específico: Osíris e Sagira de Destiny 2. A relação de Osíris e a sua fantasma, Sagira, basicamente vai dessa forma. O Osíris perde Sagira, mas essa perda não é só a morte da sua fantasma, é basicamente o início de uma nova jornada, o início de um novo capítulo na forma com que Osíris enxerga e entende esse mundo que está em volta dele. Mesmo em luto, mesmo consumido pela dor, Osíris não está completamente perdido. Ele tem o São 14, marido dele, para viver junto, e ele tem também o estudo das trevas, o estudo da luz e o desejo de entender as forças que efetivamente vão moldar o mundo de Destiny. Tá passando um carro com som muito alto agora lá fora. Muito alto, tá ligado? Muito alto. Passou? Passou. Mas claro, a perda da Sagira não era só uma perda de uma fantasma que dava poderzinho pra ele. Era a perda de um amigo muito próximo, de um complemento, de uma pessoa que fazia ele se tornar completo, de certa forma. Cada vez que Osíris tinha um delírio de grandeza, a Sagira tava lá presente fazendo alguma piadinha sarcástica ou algum comentário pra dar aquela alfinetada e colocando ele de volta no lugar dele. Claro, ao mesmo tempo ela também oferecia ajuda, conselhos ou simplesmente levantar as armas do Vex, como é mostrado na cutscene da expansão de Osíris lá do Destiny 2, lá há muito tempo atrás. É claro, a compreensão real da perda de Sagira só vai vir pra Osíris depois que ele quase perde o São 14 também. Tem spoiler aqui, mas é a vida, que é seu marido e seu aliado nas lutas, nos combates. Foi nesse momento que ele percebe a dor que efetivamente ele carregava. A ausência de Sagira não era só uma lacuna, mas uma transformação. A perda não só quebrou Osíris, mas forçou ele a se reinventar, a entender a importância de seguir, independente da dor específica que ele estivesse sentindo. Essa reinvenção vai trazer a ideia clássica das magias de transformação e trabalhar com as sombras, né? Trabalhar com os aspectos sombrios do inconsciente, aceitar e entender o luto e a dor como passos para um renascimento simbólico. É uma jornada baseada, claro, na teoria junguiana, que vai falar sobre lidar com a nossa sombra ao invés de ser consumido por ela.
São 14 e Osiris hoje, eles caminham juntos, não mais com o peso da ausência, mas no reconhecimento daquilo que foi efetivamente perdido e daquilo que efetivamente pode ser vivido. Apareceu uma nova personagem que você pode ler nos textos de Destiny, né, nos livros lá, que é a Peach. A Peach, ela é uma fantasma também que se interessa por Osiris e por São 14. Ela vê de longe o ritual deles, o Osiris estudando no quarto escuro, o São 14 indo lá, abrindo a janela, abrindo as cortinas, e pouco tempo depois, né, o Osiris fechando tudo de novo, porque ele precisa daquilo pra se concentrar, e se interessou a Peach. E ela vai se aproximar deles de alguma forma, e é isso, ela se aproxima, ela se afeiçoa desse ciclo de alguma forma. E ainda que a Peach não seja a nova fantasma do Osiris, ela tá começando a caminhada com ele ali. Oferece uma energia diferente do que essa Sagira anteriormente trazia. Ela é mais afável, mais paciente, mais fofinha, de certa forma. Nitidamente, ela não é uma substituição da Sagira, mas tudo indica que ela vai ser a nova fantasma dele, assim como aconteceu com outro guardião lá, que perdeu o fantasma, e outro fantasma ficou com ele. Eu imagino que isso seja o que vai acontecer na lore de Destiny daqui a um tempo. Pode ser que com o tempo ela vá efetivamente se tornar fantasma de Osiris, mas por hora ela vai estar representando essa aceitação do que o que é diferente também tem um certo valor, mesmo com todas as resistências. Claro, Osiris não é exatamente resistente à mudança. A gente vê isso no final da campanha dele, A Maldição de Osiris, em que ele trata a Ikora não mais como a Luna, mas ele trata a Ikora como algo maior, né? E ele entende também que o lugar dele é lá dentro, lidando com o problema que os Vex estão causando, né? A mente Vex foi destruída e o caminho para o futuro sombrio deles se foi junto. E caso esteja se perguntando, nossos guardiões foram incríveis. Nossos guardiões? Minha guardiã. Ladrã de guardiões. Osiris, já faz tanto tempo. Tempo demais, minha... Eu ia dizer aluna, mas... Bem, essa palavra agora é pequena demais para você. Eu tive outros professores. Tempo. Dor. Uma guardiã acostumada com o impossível, que eu me orgulho de chamar de amiga. O mundo mudou mesmo. E a cidade também. Você poderia voltar comigo. Não, meu lugar agora é aqui. Nós detemos os Vex desta vez. Mas muitas equações levam à mesma solução. Se eles algum dia encontrarem outra... Além do mais, eu previ muitas coisas, mas nunca você. Agora temos um futuro. O caminho para a floresta estará aberto se precisar me encontrar ou se quiser conversar. Gostaria disso. Ótimo! Galáxia salva. Amigos novamente. Nossa grande heroína aqui. E por sinal, de nada. Bem, a luzinha. Nós temos infinitas realidades para explorar. E todo o tempo do mundo. Então não é que ele odeie mudanças, mas é que algumas mudanças são mais difíceis que outras pra aceitar. O que eu vejo acontecer lá em Neomuna é que Osiris vai aprender a honrar o que foi perdido, ao mesmo tempo que ele se abre pro novo, sem apagar o passado, mas permitindo que ele se transforme. E essa parte pra mim ela é clara quando tem uma das cenas do começo, que é aquele mestre do Nimbus, cujo nome me fala, Rohan, alguma coisa assim. Ele vai falar com Osiris e Osiris tá com um bichinho voando na mão dele, assim, em volta. E ele olha pro bicho e fala como se fosse Sagira por um momento. E ele olha e fala, opa, não é Sagira. E aí ele tem toda uma conversa com esse mestre do Nimbus, de certa forma, E os dois falam sobre a perda que eles tiveram, efetivamente. E aqui é onde veio a minha grande reflexão, que eu me perdi para além dos jogos e dos mitos, trazendo a obra Aniara. O filme é baseado na obra, no livro, no conto, eu não me recordo exatamente, do Harry Maddinson, que segue uma nave espacial que
vai navegar sem rumo pelos cosmos após um acidente de trajetória. A tripulação e os passageiros estão presos em uma jornada interminável, sem a possibilidade de retorno, perdidos em um futuro que já não vai fazer mais sentido. Claro, durante o filme eles até têm algumas formas, não vou dar spoiler aqui, eles até têm algumas formas de tentar voltar, mas nenhuma dá certo. Em um determinado momento é entregue, né, um combustível para que eles possam fazer a curva de volta, né, para Marte, conseguir se localizar de novo, mas o combustível não era o correto. Então é um esforço que não levou nada a ninguém, mesmo que levasse um alívio temporário para a nave naquele momento. Nesse cenário, a gente precisa repensar como a morte vai aparecer, não só como um fim natural, mas um estado constante e uma desconexão de qualquer coisa que era conhecida anteriormente ou qualquer propósito maior que se tinha. Assim como em Hades, tanto quanto em Destiny, a perda aqui vai significar algo novo, um novo ciclo onde o fim do mundo, entre aspas, e o fim das esperanças são inevitáveis, mas eles não vão necessariamente impedir que essas pessoas encontrem algum novo significado, né, na vida que eles estão vivendo naquele momento. A personagem central de Aniara, enquanto ela vê a nave se perdendo aos poucos ao seu redor, as pessoas, né, ficando cada vez mais birutas, ela acaba também refletindo sobre as escolhas que fizeram e as que ela ainda pode fazer, mesmo que em um cenário efetivamente sem saída. Assim como acontece nos cultos quitônicos que vão celebrar coisas como Dia de los Muertos, os rituais de Samhain. Em Aniara, essa lembrança do que se perdeu, ela se torna quase sagrada, de certa forma. E novos significados surgem daquilo que parece completamente destruído e que efetivamente está completamente destruído. É claro, a imensidão do espaço, assim como a imensidão do submundo de Hades, é um lugar de reflexão constante sobre o que efetivamente pode ou poderia ser vivido, mesmo quando a jornada parece não ter necessariamente um propósito. Da mesma forma, Aniara vai compartilhar uma conexão profunda com as ideias de renascimento e transformação. Não é necessariamente de uma forma positiva, nem toda transformação é boa, mas ainda é. Mesmo que em um final apocalíptico ainda há espaço para se ressignificar a vida com todas as suas idiosincrasias. Em Aniara, é importante a gente falar sobre isso, tem uma tecnologia onde as pessoas podem viver em uma ilusão. Ela é temporária, como todas as ilusões são, mas com momentos de paz, tranquilidade que remetem à Terra. Mas é perceptível que, efetivamente, as pessoas não estão lidando muito bem com esse luto depois dessa tecnologia específica da nave quebrar. O capitão da nave, ele começa a treinar academia, ele treina o seu corpo em excesso, a ponto de conseguir lidar com o luto. A astrônoma da nave que vai cair no alcoolismo, tentando preencher um vazio anterior que é aumentado por essa desesperança. Enquanto isso tudo tá acontecendo lá pro 4º ano, na nave vai ter começar um culto, uma celebração bizarra do que eles anteriormente tinham e perderam, o Sol. Esse culto vai se conectar com as práticas quitônicas de rituais da noite, com o uso de elementos como fogo, ossos e lembranças da Terra, como forma de lidar com a perda e saudade de um mundo que já ficou para trás. De alguma forma, esse culto é a pior resposta que você pode ter para lidar com o luto, né, efetivamente, que é a nostalgia. Importante ressaltar que nesse culto que eles têm ali do Sol e que eles tratam o Sol como uma grande entidade, né, não que não seja, mas dentro do contexto do filme eles dão uma aumentada nisso, uma das coisas que eles fazem são orgias, para tentar sentir algum prazer. Em uma dessas orgias, a esposa da personagem principal do filme tem uma criança, e aí eu não vou dar mais spoiler daqui pra frente, tá? Assista o filme é bom. O mesmo sentimento vai estar em outro filme, o High Life. Eu sei que tem algumas outras adaptações pra jogo, coisa do tipo, mas eu não as conheço, eu só assisti o High Life. Nesse filme, o personagem principal tem uma filha que tá numa nave a fim de um caminho certo. Mas isso não vai impedir com que eles procurem maneira de sobreviver da melhor forma possível. Mesmo sabendo que a morte tá ali pra eles, esse pai vai fazer tudo o que ele pode pra garantir que sua filha tenha uma chance, ou então um mínimo crescimento. Cuidando das plantas da nave, a forma deles terem alimento, ou então mostrando a ela pedaços da Terra que estão ali em um HD ultra corrompido, como uma tentativa
tentativa de preservar a memória de um mundo já anteriormente perdido. O que é engraçado, porque no mundo real nós temos algo parecido com isso, né? Foi enviado uma série de transmissões de programas de rádios antigos e tudo mais, mas de fotos e sons que representam a Terra. E aí eu eu vou pegar pra vocês exatamente a parte, mas tem, assim, o bagulho tá há muito tempo. A gente não sabe nem se esses dados foram preservados. O mais engraçado é que nessa sonda, sei lá, que foi mandada pra fora do espaço, tem som de chimpanzé. Chimpanzé gritando pra caralho. Eu não entendi o que eles quiseram dizer com isso, eu não entendi, mas assim, é parte da realidade, nem tudo é pra ser compreendido de forma fácil. Enfim, cuidar dessas plantas dentro da nave é trabalhar com a Terra, mesmo que nesse contexto espacial. E é, no fundo, um gestinho quitônico. Cultivar a vida mesmo que nas condições mais adversas. E entender o poder que a Terra traz como suporte para renascimento. Claro, a aceitação da morte iminente não impede de viver uma vida curta e significativa no presente. Assim como em Destiny, tanto quanto em Aniara, o fim é inevitável. Mas de alguma forma, eles estão tentando buscar o melhor que eles conseguem ali, até o último momento, mesmo não sendo a melhor coisa, né, pra saúde mental. E assim como os Agreu, Osiris vai encontrar uma nova forma de renascimento. E aí eu não vou dar spoiler, jogue Destiny também. Grande questão aqui é que todas essas obras vão trabalhar grandes momentos de transformação, onde o que foi perdido anteriormente continua sendo parte do que se é vivido cotidianamente. De nenhuma forma, o que foi vai simplesmente vai simplesmente apagar o que a coisa é hoje, mas sim vai dar uma força pra essa coisa existir mais. Bem no comecinho de Hades, uma das primeiras coisas que o próprio Hades vai falar no jogo quando você tá começando a sua jornada é: Say it, blood and darkness. It's a curse, boy. Say it with me. Blood and darkness. Each available in high abundance here. Eu não sei exatamente qual que é o objetivo desse vídeo, mas foi uma reflexão que eu tive, e aí eu tô vendo bastante canal de vídeo essay recentemente, ContraPoints, Sonic HXD, mesmo sendo voltado pro mundo de Mortal Kombat, enfim, eu tô vendo muito canal de vídeo essay e eu vou tentar fazer nesse formato. Então, é isso, agora a gente edita e até o próximo vídeo. Who is next?